Aqui nesse sítio, toda a produção é transformada em cosméticos veganos. Shampoos, sabonetes, hidratantes. Tudo sem testes em animais. E que tal um churrasco sem carne? Nesta chácara aqui, produtores de orgânicos resolveram apostar no preparo de uma churrascada diferente. E já que o André falou em comida, a receita de hoje é um bife acebolado. Bife de feijão. O Caminhos do Campo está começando. Eu estou em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, na propriedade de um casal que até recentemente vivia na cidade, mas que decidiu mudar para o campo em busca de um estilo de vida mais saudável. Eles são vegetarianos e decidiram apostar neste nicho. O negócio tem dado certo porque a procura por este tipo de produto tem crescido muito nos últimos anos. Churrasco, bife, picadinho. Seria a carne coisa do passado? Para uma parte da população, sim, a carne já foi completamente excluída do cardápio. São aqueles que adotaram o veganismo e o vegetarianismo como estilo de vida. O Ricardo Laurino não come carne há 30 anos e há quase 2 décadas parou de consumir qualquer produto de origem animal. O vegetarianismo é relacionado à alimentação. São pessoas que normalmente, hoje em dia, se entende, pessoas que tiraram as carnes do cardápio. Já o vegano, ele além de tirar as carnes, ele tira todos os produtos de origem animal, mas isso já é uma consequência de uma relação diferente com os animais. Porque o vegano pretende excluir da sua vida o máximo possível tudo que tem uma relação com exploração, uso de animais. O público que parou ou diminuiu com o consumo de produtos de origem animal tem crescido. Em uma pesquisa feita em 2018, 30 milhões de brasileiros se declararam vegetarianos. É mais do que a população somada dos 3 estados do sul do país. Em relação à última pesquisa, que havia sido realizada, de 2012, foi um crescimento de 75%. Em boa parte dos mercados, já é fácil encontrar variedade de produtos para veganos e vegetarianos. A oferta de itens para este tipo de público cresce em média 40% ao ano. A gente teve um interesse maior do público, fazendo com que a indústria começasse a atender com maior gama de produtos. Isso fez com que mais pessoas tivessem acesso e começassem a se interessar, o que fez com que a demanda aumentasse e a indústria respondesse com cada vez mais produtos. Hoje, no Brasil, já são 1000 produtos de 100 marcas diferentes que levam o selo vegano. A gente tem um mercado enorme e um futuro muito promissor para quem investir nesse mercado e também para quem, de repente, acha que é difícil, mas que vai ter novidades cada vez maiores no mercado para atender essa vontade que as pessoas estão apresentando. Agora que você já sabe o quanto este mercado está crescendo e que já sabemos a diferença entre um vegano e um vegetariano, vamos conhecer um pouco mais sobre o casal aqui dessa propriedade. Logo na chegada, a gente vê que esta é uma propriedade diferente. Num olhar meio por cima, fica até difícil perceber qual é o tipo de cultivo. Mas com um pouco mais de atenção, encontramos um pé de couve aqui, os tomates crescendo ali. O plantio é no modelo agrofloresta, um sistema que imita o ciclo que a natureza faz normalmente, com diversidade de plantas, sem uso de defensivos e com o solo sempre coberto de vegetação. Karina é formada em economia. Eu trabalhava com análise de dados de uma administradora de shopping center. Thales estudou direito e trabalhava com vendas na empresa da família. Sempre aquela realidade, né, de bater meta, de ficar em cima dos clientes. O casal decidiu se mudar para o campo há 6 anos. Em um terreno que era da família do Thales, eles construíram uma casinha e começaram um plantio de verduras e hortaliças. Não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha casa, não tinha paiol, não tinha agrofloresta, não tinha cachorro, não tinha nada. A gente começou do zero mesmo. Adeptos do vegetarianismo, a Karina e o Thales também cultivam cogumelo shiitake. A produção é feita em toras de madeira, normalmente o eucalipto. O Thales faz pequenos buracos com a furadeira. Com as mãos esterilizadas para não infectar a madeira, a Karina coloca as cavilhas nos buracos. São pequenos pedaços de madeira já com um fungo que dará origem ao cogumelo.
As toras preenchidas de cavilhas são levadas para essa outra área cercada de árvores. O fungo precisa de sombra e umidade para se desenvolver. Ela fica aqui nessa área de mato, de bosque, durante um período de 6 a 8 meses. E após esse período, ela vai ser induzida à frutificação. Depois de um longo período repousando na sombra, as toras ficam 24 horas em um tanque de água. Aí depois a gente tira essas toras da caixa d'água, dá um choque mecânico para despertar ela, fazendo uma analogia à floresta, porque é assim que os fungos eles vêm na floresta. Os cogumelos levam entre 7 a 15 dias, dependendo da época do ano, para crescer e ficar prontos para o consumo. O shiitake ele é uma fonte de proteína riquíssima. Então os veganos e as pessoas vegetarianas também, eles procuram bastante o consumo do shiitake e de outros cogumelos para fazer a reposição de proteína no organismo. Outro item rico em nutrientes para veganos e vegetarianos, cultivado na propriedade, é a Ora pronobis. Essa planta que pertence à família dos cactos. Dependendo do tamanho da folha, ela pode até ser considerada a quantidade de proteína dela comparada à quantidade de proteína de um bife. Como que come? In natura. Dá pra comer in natura? Só morder. Arranca aqui. Manda ver. E além da proteína, ela é super rica em ferro também. Quer dizer, hoje no almoço não preciso mais de proteína. Tá tranquilo, pode ficar vegetariano hoje. Mas não é só na cozinha que o estilo vegano tem ganhado espaço. A nossa equipe foi conhecer um sítio na região oeste do estado que tem toda a produção voltada para a fabricação de cosméticos. Onde é que fica essa propriedade aí? Maurício, eu estou aqui nesse sítio em Cascavel da família Chaves. O pessoal por aqui tem mais de 15 tipos diferentes de plantas medicinais. Eles plantam, fazem todo o cultivo e depois, aqui mesmo, dentro do sítio, transformam essas plantas, esses óleos essenciais, em cosméticos veganos, numa indústria que a gente já vai conhecer daqui a pouquinho. O que a gente tem por aqui já plantado que vocês usam depois lá na indústria? Nós temos aqui agora um pé de melaleuca, um bactericida, um fungicida natural, então eu faço com ele sabonete facial. Eu faço um creme para os pés. O país originário dela é da Austrália. Lá na Austrália, o Ministério da Saúde reconhece ela como antibiótico. Ela é uma planta muito respeitada. Quem olha assim, não conhece, olha a plantação de vocês, até diz, né? Só tem mato por aqui, né? Na verdade, não é mato. Tudo tem uma função dentro da natureza. É um trabalho de pesquisa que a gente levou 3 anos para a gente entender como é que funciona, qual é o seu relógio biológico, que tem tudo isso, que você tem que obedecer. Você tem uma interferência muito grande de chuva, de sol. Mesmo com um espaço pequeno, de apenas um alqueire, a família Chaves consegue plantar aqui no sítio quase toda a quantidade de plantas necessárias para abastecer a própria indústria de cosméticos. Essa é uma planta que todo mundo conhece, né? A Marcela é uma planta bem difundida, ela é bem conhecida, o que muita gente não sabe que ela é um bactericida formidável. O nome dessa planta é cipreste. Cipreste. Ela tem um óleo, que é um óleo resina, que ele é muito utilizado para você fazer cremes, fazer loções, para celulite. Mas o carro-chefe de toda a produção é esse, o alecrim. Ele é um óleo essencial que traz muitos benefícios, desde princípios antioxidantes, controle de oleosidade, estimula o crescimento capilar, tem a questão também aromaterapêutica que alivia o estresse. Toda a produção aqui no sítio da família é orgânico. Essa placa indica que todos os produtos aqui têm a certificação. E aqui do ladinho, de onde fica a lavoura, de onde fica a produção, é também onde fica a indústria. Agora é o seu Carlos quem explica tudo pra gente. Ele conta que o óleo das plantas é destilado para depois ser extraído. O processo dura cerca de 2 horas. Esse processo ele se repete com todas as plantas? Com todas as plantas antes de passar ao processo de destilação industrial. No laboratório, o trabalho de pesquisa da Almerinda continua. Ela faz testes para saber quais ervas combinam entre si. A gente usa os óleos essenciais não somente para aromatizar. Eu não vou fazer um shampoo. Por que eu preciso desse shampoo? Eu preciso que ele controle a oleosidade do cabelo. Então, que óleos essenciais eu tenho que usar? Hoje, a empresa fabrica 33 cosméticos e vende para o Brasil todo.
Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, um item indispensável para o público vegano. O grande diferencial de um produto natural para um produto convencional vai ser o cheiro dele. A gente trabalha com cheiros das plantas, por exemplo, a gente tem a água de melaleuca, que a gente viu a melaleuca lá, que vai ter o cheiro da melaleuca. É como se a planta tivesse aqui nesse creme. Praticamente o cheiro que a gente sentiu lá é o mesmo que a gente está sentindo aqui no creme, né? Trabalho em família, construído ao longo de muitos anos e que quer continuar crescendo, sem esquecer das verdadeiras raízes.